usos de antibiótico com frequência e por tanto tempo, como foi o meu caso, alterou a proporção entre as bactérias do meu intestino. Então eu deitava para dormir, eu ouvia o barulho da minha barriga, algumas coisas me davam azia, e aí eu fui me limitando. Então, isso eu não como porque me dá azia, isso eu não como porque nessa hora eu não posso, se eu comer e misturar tal coisa com tal coisa, eu não posso. Então, eu tinha me adaptado àquilo. Eu comecei a apresentar alterações que daí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, começaram com alterações de sono e de comportamento. Eu fiquei muito agitada e a princípio eu não conseguia dormir, depois eu tinha cansaço o dia inteiro, só que não desligava, porque eu queria encontrar alguma coisa, não estava normal, eu sabia que eu não estava normal. E aí eu achei a resposta, mas eu descobri a palavra disbiose. E o que é disbiose? É o descontrole ou desequilíbrio da ecologia intestinal. Então, seja por quantidade de micro-organismos, ou seja por alteração nessa proporção. Eu, pelo fato de usar antibióticos com muita frequência, eu tinha uma alteração dessa proporção bacteriana. E num momento de estresse, quando a gente tem um estresse muito grande, a gente entra num modo de economia de energia. Então, eu vou priorizar a minha energia para aquilo que é essencial à minha sobrevivência naquele momento. O trato digestivo não está nessa lista, mesmo porque o trato digestivo ele é comandado pelo sistema nervoso parasimpático, através da ação de um nervo que se chama nervo vago. O sistema nervoso parasimpático é conhecido em inglês pelo sistema nervoso do rest and digest. Quando você está estressado, você está na reação de fight or flight. Então, wired and tired, né? Então, eu estou muito agitado e estou tentando sobreviver. Então, não tem um momento de descansar e digerir, né? Então, tudo que eu como, que a gente continua comendo, começa a sobrar sem digestão. E isso que sobra sem digestão, eu já tinha uma alteração na proporção bacteriana, ele sobrou sem digestão para mim, mas a microbiota usou. E aí, quando ela tem alimento a mais, ela cresce. Né? A mesma coisa você pegar um kefir, né, que é um probiótico, né, uma colônia. Se você começar a colocar açúcar ou leite, depende do kefir, em uma semana ele dobra de tamanho. Acontece isso dentro de você, tá? E foi o que aconteceu comigo. Então, minha barriga ficava grande, muito barulho, alteração de sono, de comportamento e muita agitação. Eu sempre fui muito focada. Então, eu sempre consegui estudar na sala, com todo mundo conversando, porque eu sou filha do meio de 3 mulheres, e todo mundo falava, eu sempre estudei, desligava completamente. Comecei a não conseguir fazer isso. Eu pegava um livro, eu não terminava de ler o capítulo, eu já queria ler outro livro. Então, eu não conseguia concluir um pensamento, eu não conseguia concluir um trabalho que eu fosse fazer, aquilo me entediava muito rápido. E isso tem a ver com a disbiose. Né? A gente tem uma série de micro-organismos lá e quando eles usam o nosso alimento, né, como alimento para eles, eles fermentam, né, que é o processo de alimentação deles, é o processo de fermentação, e esse processo gera uma série de substâncias que são resultantes desse metabolismo bacteriano e a gente absorve. Algumas a gente absorve e aí começa a alterar, inclusive, comportamento. Né? Então, tem ação cerebral e outras podem ficar na luz intestinal e alterar hábito intestinal. Então, eu tinha alternâncias de hábito intestinal, uma época constipado, outra época com diarreia. E isso é uma reação normal do corpo, né? Porque se eu fico constipada, a bactéria quer que você fique constipada, ela não quer morrer, entendeu? Ela não quer ser liberada, né? Então, ela começa a acumular. E aí ela acumula até um tempo que esse metabólito que ela produz irrita tanto a parede do intestino que você, para se defender, começa a ter diarreia. Então fica um tempo constipada, um tempo com diarreia, tempo constipado. Não existe padrão. Esse sintoma, diarreia ou constipação, é clássico de disbiose. Sim, assim, não tem... mas às vezes você tem um padrão, depende dessa microbiota. E essa microbiota depende do quê? De vários fatores, né? Depende da onde você mora, com quem você convive, se tem animais na casa ou não, o uso de antibióticos de repetição, o uso de drogas que inibem a secreção ácida do estômago, o estresse, depende inclusive da sua gravidez. Né? Como estava a sua mãe durante a gravidez, como foi o seu tipo de parto, foi parto normal, foi parto cesárea, foi amamentado, não foi amamentado. Então, são muitas variáveis, né? E nesses casos, você pode ter... nenhuma disbiose é igual a outra.
Aliás, nenhuma microbiota é igual a outra, mesmo em gêmeos idênticos. Né? Porque eles não estão 24 horas no mesmo lugar e tendo em contato com as mesmas pessoas. Então, uma disbiose, normalmente, pode se manifestar com essas alterações de hábito intestinal. Então, alternância de hábito intestinal. Outra forma é constipação. Tem pessoas que têm um padrão de constipação. Isso depende dessa microbiota. Outras pessoas têm um padrão de diarreia. Né? E isso tem muito a ver com, inclusive, as medicações que a pessoa toma. Então, mulheres que tomam anticoncepcionais orais, né? A gente pode estimular o crescimento de um tipo de bactéria que se alimenta de estradiol, né? Que é o hormônio feminino que a gente está tomando por via oral, que não é seu, é da égua. Né? Então ele é muito mais potente, essas bactérias se alimentam disso. Tem até um nome essa microbiota que se chama estroboloma, que se alimenta disso e faz uma coisa que a gente chama de predominância estrogênica na mulher, que aumenta a celulite, irritabilidade, chance de câncer de mama, de ovário, de endométrio. Indiretamente você já está avisando as mulheres que não é bom tomar esse tipo de anticoncepcional, né? Anticoncepcional por via oral especificamente, ainda pior ainda, pensando em saúde intestinal, né? Mas tem toda uma questão alimentar também, né? Depende do que você se alimenta. Depende do que você se alimenta, você vai alimentar uma bactéria específica. Então, se eu como muito carboidrato simples, né? Com pouca fibra, eu vou alimentar um tipo certo de bactérias. O que seria uma forma ideal, né? Do ponto de vista de microbiota? A melhor dieta para microbiota é a chamada dieta mediterrânea. Que a gente tem bastante verduras, legumes, ou seja, muita fibra, né, que alimenta a microbiota saudável, que fermenta essa fibra e produz uma substância que se chama ácido graxo de cadeia curta, especificamente um que se chama butirato, que é excelente para a saúde intestinal, mas para a saúde do corpo inteiro, para diminuição da incidência de câncer, diminuição da incidência, inclusive, de doenças neurovegetativas cerebrais, diminuição do processo inflamatório que está envolvido também, por exemplo, com diabetes, né, com hipertensão, com a síndrome metabólica, chamada síndrome metabólica. Então, a dieta mediterrânea ela é muito rica nisso, mas também tem proteína e tem gordura boa, que vem do azeite, né, e da abacate, azeitona, isso, as castanhas, né? Então, tem uma gordura boa também. Na dieta mediterrânea, uma pessoa chega a consumir 1 litro de azeite por semana, por pessoa. Então, é uma dieta, do ponto de vista de microbiota, é a melhor dieta. No entanto, que a gente sabe que o índice de processo inflamatório com a dieta mediterrânea é muito diminuído. Né? A síndrome metabólica é muito diminuída com a dieta mediterrânea. E especificamente pela ação que ela tem sobre a microbiota. Que é um mundo totalmente novo e totalmente, infelizmente, ainda desconhecido da medicina tradicional. E complexo, né? Porque, pelo que você falou agora, tem muitas causas que vão influenciar. Posso dizer que todo mundo tem disbiose. A gente tem a flutuação hormonal, né? Que também altera a microbiota. E tem várias formas de você fazer esse diagnóstico, né? Tanto do ponto de vista clínico e de história. Eu normalmente sei desde como foi a gravidez da pessoa. Eu pergunto, nasceu de parto normal? Né? Foi amamentado? Você tem mais irmãos? Porque eu também, quanto mais crianças no mesmo ambiente, mais divisão e mais diversidade bacteriana, que está relacionada à saúde também. Quanto maior número de bactérias diferentes eu tiver no meu trato digestivo, mais saudável eu sou, porque uma compete com a outra. Entendeu? Nenhuma cresce demais. Então, quanto mais filhos na mesma casa, melhor. Você tem irmãos, é filho único? Qual é seu número? Eu pergunto, eu tenho 5 irmãos, mas qual que é seu número? 2, 3, 4? E isso também influencia, né? Durante a infância, muitas infecções, né, de garganta, de ouvido, asma, alergias de pele também está relacionada à microbiota. E aí eu vou perguntando se a mulher, com que idade você menstruou, como eram esses ciclos menstruais, até para a gente ver a questão da predominância estrogênica, né, que eu falei. Inclusive hoje, né, como é que está essa questão do estresse, do trabalho, né, como está a vida conjugal. Né, que isso é um problema muito grande em relação ao estresse, né? Porque o trabalho você deixa o seu patrão, teoricamente, no final de semana, né? Mas a sua harmonia familiar, não, né? Então, eu tenho que saber tudo isso, né? Porque eu preciso modular o estresse dessa pessoa. E pelas queixas,
pelas doenças que essa pessoa também tem, porque tem um aumento de algumas doenças com a disbiose, especificamente as doenças autoimunes, então o que é muito comum, artrite reumatoide, doenças da tireoide, né, o hipertireoidismo de Hashimoto ou a doença de Graves, que é o hipertireoidismo, e doenças psiquiátricas, né, principalmente depressão e bipolaridade. Então, eu sabendo disso tudo, eu já falo, tem a orelhinha de disbiose, focinho de disbiose, rabinho da disbiose, só falta eu terminar de desenhar o coelhinho, né? Uau. Como é que eu termino de desenhar isso? Existem alguns exames, então eu peço alguns exames que me mostram essa carga inflamatória da pessoa e um exame de fezes, e eu posso fazer análise da microbiota. Então, existem exames que a gente faz hoje para identificar como está essa microbiota. A alimentação, foi o que você falou, né? A primeira coisa. Só com fitoterapia. Quanto mais disbiótica essa pessoa for, mais lento tem que ser o processo de tratamento, porque toda vez que eu mato uma microbiota, ela libera material que é muito tóxico, isso sobrecarrega o fígado, a pessoa tem uma reação que a gente chama de reação de die-off. Então, ela pode ter muito enjoo, alteração de comportamento, de sono, e pode fazer ela abandonar o tratamento. Então, quanto mais disbiótica, mais lento, né, para que essa reação seja mais controlada. E depois, dali para frente, a gente faz normalmente um repovoamento intestinal. Então, normalmente com probióticos. Não só probióticos manipulados, medicação, mas existem os alimentos probióticos, que são os fermentados. O kefir, o kombucha, né, que é o chá fermentado. Tem o kimchi, que é um outro alimento fermentado. Tem o sauerkraut, que é o chucrute, né, que é do repolho fermentado. Existem vários vídeos que ensinam como você fazer seu próprio probiótico. E probiótico devia fazer parte da vida da pessoa dali para frente, tá? Regularmente. E, eventualmente, passar novamente por um outro processo de reavaliação dessa disbiose, porque ela é muito flutuante, né? De repente, eu deixei ela estável, e aí a pessoa passa um estresse muito grande. Seja um estresse físico, de uma doença, um estresse psicológico, uma crise financeira. O seu corpo não sabe a diferença do que é físico e do que é psicológico. Ele vai reagir como se tivesse um leão querendo te comer na porta de casa. Então, essa reação física afeta de novo o trato digestivo, e aí eu posso ter um desequilíbrio novamente dessa microbiota. Algumas doenças relacionadas ao trato digestivo, Crohn, síndrome do intestino irritável, essas doenças também estão ligadas a uma disbiose necessariamente? Sim. Como que... Sim, não é possível a gente desmembrar uma coisa da outra, né? A ecologia intestinal, ela é totalmente atuante, tanto no processo de saúde como de doença. Então, quando a gente fala de trato digestivo, você falou da doença de Crohn, ela tem uma parceira que se chama retocolite ulcerativa. São duas doenças chamadas doenças inflamatórias intestinais e são doenças de caráter autoimune. Então, eu tenho uma alteração da barreira intestinal, que é uma coisa que a gente chama de permeabilidade intestinal, e essa permeabilidade intestinal está aumentada nas doenças inflamatórias. Então, são doenças que são muito parecidas, as duas, o Crohn e a retocolite, são autoimunes as duas. A diferença básica entre uma e outra é que o Crohn, ele atinge mais o íleo terminal, né, que é o intestino delgado, e essa fase final dele já chegando no cólon. E a retocolite, como o próprio nome diz, é mais de cólon, e especificamente de reto, que é a porção mais distal. A retocolite é uma doença que ela é mais superficial, falando na parede intestinal, só que por isso ela sangra mais, ela dá mais diarreia. A doença de Crohn é uma doença que a gente chama de transmural. Então, ela atinge todas as camadas do intestino. Então, ela acaba dando sintomas mais, por exemplo, cada vez que eu tenho um processo inflamatório, que eu atinjo todas as paredes do intestino, quando aquilo melhora, ele melhora com, na verdade, uma cicatrização local. Então, eu posso começar a fazer estenoses, né, que são áreas mais estreitas no intestino por causa desse processo de inflamação, cicatrização, inflamação, cicatrização. Então, essas pessoas evoluem muito com fístulas, né, tanto dentro do abdômen como fístulas perianais, na região de períneo, e são pessoas que têm mais crises obstrutivas, né? Então, às vezes é um pouco mais complicado de tratar a doença de Crohn do que a retocolite, mas as duas são, na verdade, variáveis praticamente da mesma condição. Já a síndrome do intestino irritável é uma síndrome que ela é classificada pelo critério de Roma, que é conhecido como doença funcional.
Tá? Então, não existe nenhum substrato anatomopatológico presente que justifique a doença. Então, eu coloco ela nessa classificação de Roma e pela pontuação eu falo, ela é uma doença, ela tem síndrome do intestino irritável, que nada mais é do que uma doença funcional. Então, hoje, vários trabalhos já mostram uma relação dela com infecções intestinais. Então, eu tenho uma infecção intestinal por uma bactéria enteropatogênica que altera a mobilidade do intestino e desenvolvo daí, na verdade, uma disbiose. Né, que muitas vezes se confunde com a doença inflamatória intestinal. Então, não é possível tratar uma pessoa com doença inflamatória intestinal sem passar pela disbiose. Né? Porque se ela não é, na verdade, uma disbiose, que muitas vezes ela está classificada como síndrome do intestino irritável, mas na verdade ela tem uma disbiose, e se ela não é uma disbiose, ela é agravada ou piorada pelo processo de disbiose. Então, é importantíssimo tratar a disbiose desses pacientes também. Então, só para encerrar essa parte, assim, avisar para as pessoas que da perspectiva da medicina funcional, que é essa visão que você acompanha também, né? Dá para tratar, então, essas doenças. Porque, às vezes, a doença autoimune também, as pessoas não tem tratamento. É remédio e para a vida inteira. Inibir o sistema imune, mandar o sistema imune ficar quieto e parar de me atacar. Não, porque, na verdade, a gente sabe hoje que está por trás das doenças autoimunes com extrema frequência o aumento da permeabilidade intestinal e um mecanismo que a gente chama mimetismo molecular. Então, eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal, eu começo a ter contato com coisas que eu não tinha antes e o meu sistema imune, para me defender, começa a criar anticorpos contra essas coisas, partículas alimentares, paredes bacterianas, coisas que estão ali dentro do trato digestivo, só que eu acabo confundindo e faço anticorpo contra outra coisa minha. Então, dentro do intestino, seriam as doenças inflamatórias intestinais. Então, eu tenho que toda vez... Tem uma médica americana que chama Jill Carnahan, que é vítima de doença de Crohn, e ela teve, inclusive, câncer de mama, fez quimioterapia e depois desenvolveu um Crohn. E ela tem uma frase que é o seguinte: não é possível tratar doença autoimune sem passar pelo intestino. Toda vez que eu fizer isso, eu estou tratando sintomas. Olha... Então, eu gostaria que começasse a ter essa visão, né?